Seminário online retomando a economia. Promoção O Otimista. Realização Instituto Futuri. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais. Sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus. Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam. Autorizamos a contenção de gastos nos 3 poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável, a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará. Aqui diretamente do Estúdio do Otimista, saudamos com um abraço virtual a toda a nossa audiência que participa do seminário Retomando a Economia. O Ceará é mais forte. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar na companhia de vocês. Antes mesmo de estrear, o Otimista fez barulho. Também arrancou segundos de silêncio de quem tentava compreender a estreia de um jornal impresso, diário e sob esta marca. Vimos olhos arregalados quando citávamos o trabalho home office, o coworking, a terceirização da impressão e a logística de distribuição. Explicamos, os otimistas são, acima de tudo, ousados. E ousadia é o que nos move, é o que move os seus empreendedores. De fundamental, temos os fatos, a informação e a credibilidade. Estes são valores imutáveis. E vale lembrar, o antônimo de otimismo não é a realidade. É ela que nos pauta, é para quem trabalhamos, é o que defendemos. Somos partidários do bom jornalismo. Nesse sentido, temos uma equipe de grandes profissionais, gente experiente, de credibilidade e engajada. Mas somos ainda mais. Em outro princípio da nova economia, somos uma rede de parceiros. Redação, colunistas, comercial, operacional, fontes e anunciantes, que abraçaram este projeto quando ele era apenas um PowerPoint. Agora, com o jornal nas ruas e na web, desde 23 de novembro de 2019, o Grupo Otimista lança a TV Otimista. Abordaremos economia, política, cidades, cultura, esportes e entretenimento de um jeito diferente. Debateremos o Ceará, o Nordeste, o Brasil, olhando também para o que acontece no mundo. Uma TV gestada em plena pandemia, com a mesma garra demonstrada pelos empresários brasileiros, em especial os cearenses, que mesmo surpreendidos pela crise sanitária, que devastou milhões de famílias, que perderam entes queridos e provocou uma tsunami na economia mundial, souberam fazer da dificuldade oportunidade. Renovaram conceitos e se reinventaram para se manterem de pé. A pandemia ainda não acabou. Todos devemos manter os cuidados com a higiene, o uso de máscaras e o necessário distanciamento social para nossa proteção e daqueles que amamos. Ao mesmo tempo, é hora da retomada da economia. O que e como fazer? É o que vamos discutir aqui no nosso seminário. Neste momento, convido as senhoras e os senhores para conhecer os nossos convidados.
Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos de volta ao seminário Retomando a Economia, o Ceará é mais forte. E agora à tarde a gente vai falar sobre turismo. Os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus chegaram primeiro ao setor turístico. Depois de meses de fronteiras fechadas, voos suspensos e operações paralisadas, o trade começa a reagir. Os turistas estão voltando. Os principais destinos no Ceará já experimentam taxa de ocupação próxima de 100% nos feriadões e o volume de atividade do setor cresceu 85%, segundo o último levantamento do IBGE, referente a agosto. A leitura é de que é o público local o principal responsável por essa recuperação. Afinal, com o mundo ainda cheio de restrições sanitárias, o cearense aproveita para redescobrir as belezas que tem em casa. Mas não só. Os voos internacionais começam a ser retomados ainda na fase de ventos, o que atrai esportistas do mundo inteiro para o estado. Somado a isso, o reconhecimento internacional de destino seguro cria um ambiente de otimismo para o setor cearense nos próximos meses. E para falar das projeções, a gente bate um papo agora com Arialdo Pinho, secretário do Turismo do Ceará, Felipe Correia Lima, diretor comercial do Beach Park, Paulo Lobão, gerente da Air France KLM, e o deputado federal Eduardo Bismarck. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, secretário, boa tarde, deputado, boa tarde, Felipe. Boa Paulo tarde, Lobão aqui do meu lado. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. E boa tarde a você que está em casa. Secretário, logo que a gente começou esse movimento de retomada na economia, o setor do turismo tinha a perspectiva, a expectativa de que o turismo começaria a ser retomado primeiro pelos próprios cearenses, que começariam a se deslocar para o litoral, para a serra, redescobrindo as belezas, como falei no começo. Num segundo momento, viriam os turistas nacionais e só depois os internacionais. Essa projeção está se consolidando? É isso que a gente tem visto nessa retomada do setor agora, pós-pico da pandemia? Boa tarde. Nós estamos iniciando uma retomada. Nós tivemos finais de semana prolongado muito sucesso e estamos trabalhando para os voos nacionais. Hoje, nós ainda estamos muito aquém da quantidade de voo que nós tínhamos. Nós tínhamos em torno de 4.000 voos mensais nacionais. E hoje nós estamos trabalhando na faixa de 850, vamos chegar em outubro. É 25%, é menos de 25% do que nós tínhamos. Então, nós temos um longo caminho ainda para a retomada, de fato, do turismo. A ocupação ainda é muito baixa durante a semana, né? No final de semana está bem. Agora, durante a semana ainda é muito baixo. Tem um ou outro destino que já consegue 48%, 50%. O ideal é que tivesse pelo menos 65%, 70% de ocupação nos finais de semana, durante a semana. Internacional, nós estamos reiniciando, porque nós temos hoje em operação a TAP com 2 voos, quando ela tinha 7 voos semanais. E amanhã começa a Air France com 3 voos semanais. A KLM deve voltar só no dia 2 de abril. Então, nós temos um longo caminho ainda, e a Europa volta dia 2 de novembro. Mas ainda tem a Cabo Verde, tem a Azul, tem a Latam. Hoje nós estamos com 5 voos por semana. Estaremos a partir de amanhã com 5 voos por semana, enquanto nós tínhamos 48 voos por semana. Paulo, o voo da Air France volta a operar amanhã. Como é que está a demanda para esse voo? Olha, você está correta, Natália. A gente teve uma queda de demanda, né, por conta da pandemia, claro, desde o início de março. Nós tivemos globalmente uma redução de demanda, passamos a operar de 3% a 5% no momento mais crucial da crise. Gradualmente fomos aumentando, chegamos a 40% no mês de agosto, agora a gente está em 85% a 90% de demanda, então a demanda está retomando globalmente, isso é um dado global, né? E no Brasil a gente espera, a gente está agindo com cautela. Um dado global do setor. Isso é um dado global do setor, exato. Agora, no mês de
até o final do mês de dezembro, a gente espera chegar a 60% das operações que a gente teve no Brasil. Isso dá aproximadamente 25 voos semanais aqui no Brasil, e o Ceará está dentro dessa conta, né? A gente deve voltar em breve, daqui a 2 dias, né? O voo sai amanhã de Paris e volta, né, no retorno no dia seguinte daqui para a Europa. Então, a gente, nessa primeira semana, as primeiras 2 semanas, a gente vai operar com um voo semanalmente, e à medida que a demanda vai se fortalecendo, a gente também deve aumentar as frequências aqui também. Você pode dizer para a gente como que está a taxa de ocupação desses voos e qual o perfil, se são brasileiros, se são europeus? Então, nesse momento, como as fronteiras brasileiras estão fechadas, né, para o brasileiro que faz turismo na Europa, a maior parte dos nossos passageiros são passageiros brasileiros que têm dupla nacionalidade, que têm a possibilidade de entrar na Europa, ou europeus que estejam viajando e voltando para suas casas. Então, a demanda, óbvio, ela não chega aos níveis que a gente tinha antes da pandemia, mas a abertura da fronteira para o estrangeiro vir ao Brasil é um passo importante que a gente entende que pode ajudar a trazer mais turistas para o Nordeste e para o Brasil. Felipe, o que a gente tem visto dentro do Beach Park? Beach Park é nosso principal equipamento de turismo aqui no estado. O que vocês têm visto em termos de demanda no parque? São brasileiros, cearenses? Já tem turista internacional procurando? Como que está esse cenário hoje? Bom, Natália, a gente tem, no nosso histórico, a gente tem um público internacional em minoria, né, no nosso parque. A gente tem cerca de 5% do nosso público internacional. O que a gente percebe nesse pós-pandemia é uma retração, né, praticamente zero de público internacional, mas a gente percebe uma inversão no público nacional, né? A gente tinha, para vocês terem uma ideia, eu vou falar de público em geral, entre parque e hotelaria, porque são outros negócios também importantes. A gente teve mais ou menos um crescimento na hotelaria de 30% do turista do Nordeste, um crescimento de cerca de 42% no público do Norte, isso dentro dos nossos hotéis. Coincidentemente, era uma estratégia que a gente já estava trabalhando desde o início do ano, fortalecer o nosso mercado Norte e Nordeste, principalmente. Então, acho que esse trabalho também reforçou a vinda desse público para cá. Mas de fato você percebe, né, nesses 3 pontos que você colocou, na retomada primeiro do público cearense, depois dos brasileiros, eu botaria o público do Nordeste no meio dessa linha, porque você percebe um movimento muito maior do nordestino aqui no Ceará. De público do parque, claramente o cearense assume um protagonismo no nosso parque, né? A gente tem visitantes de beach card, que é o nosso produto mais a cara do cearense, que é um produto feito praticamente para o cearense. Você tinha 9% mais ou menos da visitação do parque era do público beach card, hoje são 29% do público do parque é o cliente beach card. Então, claramente, você percebe um aumento muito grande do público cearense no nosso parque. Um outro exemplo disso é uma campanha que a gente fez agora, cerca de 10 dias atrás, que foi o Ingresso Nordeste, né? A gente criou um produto diferenciado para quem é do Nordeste, para quem é residente do Nordeste. E a gente teve uma demanda muito forte em cima desse produto, que mostra esse interesse do público, não só cearense, quanto do Nordeste, em visitar nosso parque. Então, realmente a gente percebe isso que você está falando se consolidando. A gente teve uma excelente notícia para o turismo cearense, que foi o reconhecimento internacional de destino seguro, né? um selo de credibilidade mundial. O deputado Eduardo Bismarck tem um projeto semelhante de criar esse selo em nível nacional. Eu queria que o senhor, deputado, falasse um pouquinho do que representa para o Ceará receber esse selo. Boa tarde a todos. Mais uma vez. Bom, a gente apresentou um projeto de indicação para que o Ministério do Turismo fizesse um selo do destino, porque o destino seguro,
muitas vezes se trabalha município, se trabalha uma localidade, mas não um destino. O destino tem um conceito diferente dentro do contexto do turismo. E o nosso objetivo era justamente indicar aonde que é aquela localidade que o turista poderia ir com tranquilidade, que é isso que hoje o turista procura quando ele vai tomar a decisão de viajar. Está todo mundo isolado, passou por um período de isolamento rigoroso, que foi assim, um momento difícil da sociedade, e aí as pessoas, logo após a primeira oportunidade que elas tinham para poder mudar, fazer uma viagem, migrar para algum lugar, visitar o Beach Park, por exemplo, elas aproveitaram essa oportunidade. A gente está vendo isso muito fortemente aqui no Ceará, pessoas de Fortaleza e de outras cidades do interior do estado que têm poder aquisitivo para poder viajar até para lugares mais distantes, optaram por destinos conhecidos e famosos aqui dentro do estado, estão redescobrindo isso, como você mesma, Natália, mencionou logo no início, e o selo que o Ceará recebeu, através aí da Secretaria de Turismo, o trabalho do secretário Arialdo, condiz com esse momento, ou seja, vem ao encontro desse novo momento que o Ceará está vivendo, de um turismo que é redescoberto estadualmente, e um turismo de curta distância, que atrai viajantes do Norte e Nordeste, aquele viajante que se sente seguro ao vir, vem para agregar. E aí, além do selo, a pessoa também vê aquele destino que ela já conhece. Então, vamos pegar como exemplo, para personificar, um turista que seja de Brasília ou de São Paulo, ele já está habituado a vir para o Ceará, lazer, para o Beach Park, para as nossas praias como Jericoacoara e Canoa Quebrada, minha cidade, de onde eu sou. Então, ele repete aquele turismo porque ele já sabe mais ou menos onde ele vai se hospedar, o que ele vai encontrar no local. E o selo colabora no fator de decisão. Se tem um outro destino que ele conhece e esse que tem um selo, muito provavelmente ele vai escolher pelo selo. A sua proposição em nível nacional é um selo de execução semelhante? Seria um selo de execução semelhante, só que é tratado pelo Ministério do Turismo. A certificadora desse selo que o Ceará recebeu não é o Ministério do Turismo. E o que o Ministério do Turismo faria dentro desse selo? Ele faria o treinamento das pessoas do local para poder receber de acordo com as medidas sanitárias. Então, o selo não é simplesmente dizer aquele destino está pronto para receber. Primeiramente, o treinamento das pessoas, confirmar que aquele local está pronto para receber e, em seguida, o necessário aporte de recurso para a promoção apenas daquele destino que tem o selo. Secretário, esse selo mundial recebido pelo Ceará, que tipo de critérios são analisados para essa concessão? São os protocolos realizados pela CESA. Nós protocolo tanto de publicidade, como o protocolo de saúde, o que é que nós exigimos dos hotéis, o que é que nós exigimos de um restaurante, do transporte no aeroporto, na rodoviária, toda a gama que trabalha com turismo, ela foi feito um protocolo e submetemos a eles a análise. E eles deduziram que nós somos um destino seguro desde que estejamos alcançando os protocolos. E temos que também realizar a publicidade para o retorno do turista. Depois que tiver todos os protocolos implantados, nós retornaremos com publicidade para que o turista venha ao Ceará. A comunicação de que o Ceará é um destino seguro, então, ainda não começou. Estão esperando consolidar esses protocolos para isso? Nós ainda temos um caminho longo. Nós já temos autorização de uso, de fazer publicidade, de fazer tudo, mas é uma questão dentro da secretaria mesmo. Nós só vamos fazer isso quando nós sentimos que estamos aptos a trazer turistas. Quando nós estivermos fazendo testagem, nós vamos agora fazer testagem em toda a rede hoteleira do Ceará, dos seus funcionários, não vai teste de Covid para todos os funcionários da rede hoteleira.
Aí depois dessa etapa, depois vamos para restaurante, aí vamos por etapa testar todos os funcionários, vamos testar todo mundo que trabalha com turismo no Ceará e depois vamos testar esporadicamente turistas também que aqui chegam. Vai ser um processo semelhante que a gente está vendo, por exemplo, no setor de educação, em que as pessoas estão sendo incentivadas ou mesmo, de alguma forma, obrigadas para retornar ao trabalho e precisam se testar. É basicamente isso que vai acontecer no turismo também? Não é uma obrigação. Nós vamos ter a consciência dos empregadores, são os hoteleiros, de ter a parceria, o hoteleiro, dono de pousada, dono de restaurante, no futuro. Agora vamos fazer a parte de hotelaria. E testar todos eles, nós não estamos cobrando nada, o Estado vai testar gratuitamente para todo os envolvidos no turismo. Nós queremos fazer turismo no Ceará, mas queremos fazer com segurança, porque não adianta daqui a um tempo ter que voltar, fechar destino. Nós queremos ter segurança completa. Paulo, essa promoção do Ceará no exterior é feita pela Secretaria, mas também pelas empresas parceiras, né? A França também tem um papel nesse trabalho. Esse trabalho de comunicação, de que o voo foi retomado, de que o Ceará é considerado um destino seguro, já começou ou vocês ainda estão se situando, digamos assim, para a retomada? Bom, esse é um trabalho conjunto, né? A questão de divulgação, ela tem uma mão de duas vias, né? No caso, instigando o europeu a vir para o Brasil é um papel, né, do governo brasileiro, né, de instigar o turista a vir. Nós, da nossa parte, nós temos uma equipe de vendas do outro lado do Atlântico também que está incentivando, que tem todo o interesse em trazer os passageiros e fazer pelo sucesso da rota, né? Então, eu acho que isso é um esforço conjunto de toda a cadeia do turismo. E que acho que a gente está passando por um momento difícil de retomada, mas eu acho que todos agindo juntos, né, com algumas iniciativas aí, como o Arialdo mesmo falou, a questão do PCR. O PCR hoje é um critério muito importante para você poder entrar no país. Tem as exigências feitas pelos países, o PCR é um dos requisitos. Então, acredito que essa seja uma medida que, em breve, seja mais aberta a todas as nacionalidades, né? E a gente espera que, lógico, a fronteira estando aberta, a gente tenha maior liberdade também de poder ir e vir e poder contribuir mais até pelo transporte de passageiros aqui da região. Felipe, a gente tem visto uma comunicação do complexo do Beach Park muito voltada para o turista, para o cearense mesmo. Você mesmo falou aí dessa campanha para atrair o turista do Nordeste. Vocês estão fazendo algum tipo de promoção nacional do complexo ou internacional? Não, hoje a gente está trabalhando muito com mídia digital, né? A gente praticamente não está fazendo mídia grande, vamos chamar assim, de TV e aí, na mídia digital, você acaba pegando também os canais, você acaba pegando também Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Mas a gente não está com nenhum produto específico para o público do Sul e Sudeste. É natural, Natália, que a gente tem um complexo grande, com 4 hotéis, são cerca de 600 apartamentos. A gente tem muitos clientes fidelizados na hotelaria, no nosso produto de Vacation Club. Então, mesmo que a gente não esteja promovendo destino nessas regiões, a gente percebe ainda um volume do público do Sudeste expressivo, né? Então, estava falando, por exemplo, da hotelaria, a gente ainda mantém 37% dos nossos hóspedes dos 4 hotéis vindo do Sudeste. Então, é um número ainda bem relevante. Então, por mais que a gente não faça uma divulgação em massa pesada, é natural que a gente receba os turistas do Sudeste. Deputado, como que o Congresso, como que o Governo Federal, o Ministério do Turismo, enfim, como que Brasília pode ajudar o Ceará nessa retomada do setor? Deputado? O Congresso, de uma forma geral, foi só o tempo de ligar o microfone aqui, Natália. Perdão, obrigada. O Congresso, de uma forma geral, aprovou algumas medidas, né? Voltadas aí para a medida provisória,
algumas medidas provisórias que nós aprovamos, discutimos no Congresso, no sentido de retomar a economia de uma forma geral. Isso, obviamente, interfere aqui no Ceará. A primeiro momento, a gente teve uma preocupação muito grande com a economia, o Congresso Nacional de salvar a economia como um todo, né? E aí a gente tiveram uma série de medidas provisórias que foram construídas para poder ter uma aprovação célere dentro do Congresso Nacional. Eu queria mencionar duas delas, a 907, certo? Que trata da questão da própria Embratur, e a 948, que regulamentou o adiamento e o cancelamento de serviços, para evitar que houvesse o cancelamento e com o necessário reembolso, às vezes de acordo com a lei do consumidor. Teve também a política do adiamento. Eu sou membro da Comissão do Turismo, nós, da Comissão do Turismo, deputados, nos mobilizamos para poder a gente fazer, apoiar aquela campanha do não cancelamento, adie sua viagem, né? E, por fim, a MP 963, que foi bastante construída entre os deputados parlamentares, membros da Comissão do Turismo e o Palácio, e assim como também o Ministério do Turismo, que é a que abre o crédito de 5 bilhões de reais para as empresas do âmbito do turismo. Obviamente, muito mais pode ser feito no Congresso Nacional, mas isso foi o que foi feito de forma emergencial, para poder a gente olhar para todos que prestam serviço. O turismo envolve uma cadeia muito grande, sem não falar nem daquele que recebe o recurso do turismo já bancado por um terceiro, mas vamos pensar do pequeno ao grande, vai desde o bugueiro, lá da Canoa Quebrada e da Jericoacoara e de outras praias, até o dono de pousada, o dono de hotel. Então, envolve ao pessoal também da aviação, como está aí o nosso representante da Air France. Então, isso tudo envolve uma cadeia muito grande. Precisamos colocar algumas cadeias ainda com alguns tipos de benefício. Eu mesmo apresentei um projeto de lei que pedia o não pagamento de recursos, de tributos para os prestadores de serviço do turismo durante o período de fechamento, para que esses impostos fossem adiados, mas não foi votado ainda, porque nós tivemos uma prioridade em cima dessas medidas provisórias que foram construídas pelos parlamentares membros da Comissão do Turismo, também pelo Palácio do Planalto e o Ministério do Turismo. A gente abordou mais cedo, no seminário da manhã, a questão do crédito, né, do financiamento para as empresas nessa retomada. Acho que vale a pena a gente pegar um gancho da sua fala aqui para abordar isso especificamente no setor do turismo, que não é só o hotel, né, que não é só a pousada, que não é só a aviação, mas que também envolve as empresas de evento, que também envolve bares, restaurantes, entretenimento de maneira geral. O crédito ainda é um desafio para esse setor? O crédito é um desafio, acredito eu. Muitas empresas, às vezes, podem, mesmo que precisem, optam por não pegar o crédito, outras não estão conseguindo ter o acesso. Isso é bastante discutido também, por isso que eu optei até por um projeto que dava o benefício até do pagamento de impostos, porque alguns impostos desses eles são pagos de 3 em 3 meses, então ele estava faturando naquele determinado momento, teve o fato gerador, mas lá na frente ele tinha uma série de outras contas que eram prioridades, como, por exemplo, pagar o salário de alguns servidores, de alguns colaboradores, para que ele não fosse para a rua. Então, é um desafio, foi o que o Congresso aprovou lá, é difícil você conseguir um consenso, mas a gente conseguiu aprovar isso aí como uma medida de apoio. Muitas empresas fecharam, infelizmente, durante a pandemia, não conseguiram suportar, não conseguiram crédito, e a gente vê aí agora uma retomada de turismo local, que espera-se que essas empresas, principalmente que são as pequenas e micro, possam ter a sua retomada gradualmente. Então, como disse o secretário Arialdo, muito aquém ainda os voos, isso reflete também no turismo local. Secretário, o senhor falou aí dos protocolos que foram essenciais para o Ceará ser reconhecido como um destino seguro. Como é que o senhor avalia a execução, a adoção desses protocolos pelo setor turístico local? Na parte onde as associações são mais organizadas, como BH, ou associações de pousada, algumas associações de pousada, tem sido mais fácil. Em restaurantes também tem sido mais fácil, mas
nós ainda temos um longo caminho para que todo o setor tenha consciência do protocolo de cada setor, de cada órgão que participa do setor. Nós temos bares já abertos, que não deveriam estar abertos, temos, no caso de Jericoacoara, temos aquelas barracas de caipirinha, que é uma tradição da região, mas ainda com problemas de horário de funcionamento, com problema de uso de álcool, de uso de máscara. Então, nós temos que ainda um longo caminho para vencer. Isso acontece em quase todas as praias, acontece em Fortaleza, na beira-mar. E nós, enquanto não tivermos consciência que é essencial que os protocolos estejam implantados e sejam respeitados, nós vamos ficar em um compasso de espera, porque não é justo que a gente lute para conseguir um selo, lute para trazer turista e o turista não se sinta seguro. Nós temos que oferecer um produto que seja seguro para os turistas. Inclusive, a gente tem aqui várias representantes, várias lideranças do setor turístico acompanhando a gente. Agradecer aqui ao mestre Costinha, Alberto Augusto, Edgone Bezerra, Circe Teles, Ivana Bezerra, Marta Campelo estão aqui acompanhando a gente. Obrigada pela audiência de vocês. Paulo, como é que foi a adaptação da Air France KLM a esses protocolos sanitários? Bom, Natália, desde o início da pandemia, tanto a Air France KLM como boa parte da aviação mundial, passamos por um momento de muitas adaptações, né, visando sempre manter a segurança e a saúde dos passageiros e dos colaboradores que trabalham na operação. A principal medida, lógico, foi a questão de adoção do distanciamento físico, né, tanto na parte de aeroporto quanto também a bordo, sempre que possível. A gente passou a utilizar máscaras, né, em todos os momentos, sejam a bordo, também para tripulantes, né, e também equipes de solo. Houve também uma medida de checagem de temperatura nos voos da Air France. Então, a gente media a distância, né? Se a pessoa tinha a temperatura até abaixo de 38, estava permitido viajar. Acima de 38, a gente convidava a pessoa a remarcar sua viagem para uma próxima data, né? E até para ter mais segurança da pessoa e dos outros passageiros, né? A gente passou a exigir também, por uma questão de OMS, né, seguir a recomendação do OMS, usar as máscaras cirúrgicas nos voos da Air France. Então, o passageiro a gente pede sempre para portar a máscara nos voos. Agora, daqui a 2 dias, sempre lembre-se de levar a máscara para o voo. A gente reforçou também a questão de limpeza das aeronaves, limpeza das superfícies, né, desinfecção, aplicação de virucida. Então, houve um reforço mesmo de limpeza das aeronaves, mais ainda do que já era feito antes da pandemia. A gente teve algumas adaptações de aeroporto, né, questão de aplicação de acrílico, filas, sinalizações que resguardam, né, que protegem, né, a saúde tanto dos passageiros que estão ali embarcando quanto a equipe. Agora, a gente teve uma medida que a gente passou a tomar, que a gente tinha antes nos aviões, mas a gente não dava publicidade a isso, que era, a gente passou a divulgar a existência do filtro EPA, que é o High Efficiency Particulates Arrestance, que é um filtro que é também adotado pelas hospitais, as salas de operação, que ele retém 99,99% das partículas que ficam suspensas no ar e os vírus também. Então, isso faz com que o ar da aeronave ele seja mais puro do que o ar que, de repente, a gente respira aqui em alguns outros locais, né? Sem falar que o ar ainda é sempre reciclado a cada 3 minutos. Ele é limpo, o ar durante o voo, né? Então, a gente pode dizer hoje que o passageiro não precisa ter medo de voar. Confiem, a aviação é um meio seguro de transporte, também na questão sanitária.
Quando a gente começou o processo de retomada no Ceará, lá final de maio, quando a gente começou a divulgar, começou a ter, enfim, que ia acontecer finalmente, a gente finalmente ia começar a abrir as portas, as empresas iam voltar às atividades, os empresários citavam um certo receio em termos de será que o público vai compreender essas exigências, essas medidas, será que eles vão colaborar? O passageiro da Air France KLM colabora? A gente pode contar que ele compreende e ele colabora com essas medidas? Olha, no começo, a gente tinha relatos, né, de pessoas. Eu viajei e a passageira do meu lado tirou a máscara. Mas a gente tem reforçado a comunicação sempre com as equipes de atendimento, né? E desde o dia 11 de maio houve essa explicação, essa recomendação explícita para que a gente use a máscara cirúrgica. No caso da Air France, ela até exige que seja a máscara cirúrgica, que é aquela que protege mais, né? A KLM ela ainda tem aquela possibilidade de você usar uma máscara talvez confeccionada, uma máscara mais caseira, né? Mas a gente continua seguindo a orientação da OMS, até por questão de segurança de todo mundo, né? Felipe, como que foi a adaptação do Complexo Beach Park a essas medidas? Teu microfone está mudo, Felipe. Pronto. Agora eu vi. Bom, a gente tem uma operação bastante complexa, né? Como eu falei, a gente tem loja, a gente tem restaurante de praia, parque aquático, hotéis, tem a Vila também, que é um centro de entretenimento noturno. Então, o protocolo, a gente teria que criar um protocolo que abrangesse todos esses negócios, seguindo o protocolo de retomada do governo do Estado, né? E a gente conseguiu resumir isso em 4 pilares, acho que são os mais importantes. O primeiro deles é o que a gente chama de desinfecção e limpeza, né? Que é criar novos protocolos de desinfecção e limpeza de todas as áreas do complexo. No parque aquático, a gente teve um estudo recente do CDC que indicou que o cloro das piscinas ele impede a propagação do vírus na água, então esse foi um ponto forte para o parque aquático, mas isso não nos isenta de manter protocolos muito rígidos de desinfecção de todas as áreas, assim como dentro do próprio parque, como as boias, como os corrimãos de acesso às atrações. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo pilar que a gente chamou a redução da aglomeração, né? A redução da aglomeração vem primeiro da redução da capacidade, de acordo com os protocolos do governo do Estado, que reduziu a capacidade do parque aquático para 30% e a dos hotéis para 60%. Né? Então, isso já diminui o volume de pessoas dentro do mesmo espaço, que permite essa redução da aglomeração. A gente criou, em função da capacidade limitada do parque de 3.000 pessoas, um procedimento novo que não existia, que é um agendamento da visitação, né? Então, quem compra o ingresso precisa marcar o dia que vai ao parque e ele só consegue acessar naquele dia. Os clientes que já são pré-comprados, né? Ingressos pré-comprados, como Bitcard ou como até vendas que aconteceram antes da pandemia. A gente criou um site onde a pessoa entra e agenda o dia que vai ao parque. Era a única forma da gente controlar esse público dentro do parque. Temperatura dos colaboradores e funcionários sempre monitoradas e registradas, distribuição e locação de álcool em gel por todo o complexo, né? Um ponto muito importante disso tudo, né? Não adianta a gente ter protocolos bem feitos, bem estruturados, se a gente não tem um processo de treinamento dos nossos colaboradores no cumprimento desses protocolos e na orientação do público em geral para o cumprimento desses protocolos. Então, um foco muito grande que a gente deu também no treinamento dos nossos colaboradores. Outro ponto que a gente colocou são os processos de qualidade, né? A gente reforçou a higienização dos insumos de acordo com a ISO 22000, que é uma ISO que a gente mantém dentro do complexo. A gente criou um cardápio digital, então hoje quem frequenta a barraca de praia do Beach Park, você acessa o cardápio digital pelo seu próprio telefone, faz o pedido pelo seu próprio telefone e o garçom somente leva o seu pedido na mesa. Isso reduz bastante o contato entre colaboradores e visitantes, né? O nosso ingresso também a gente reduziu para quase
quase zero o número de ingressos físicos, né? Hoje você só tem ingresso online no QR Code do telefone para acessar o parque. Enfim, dentro de cada negócio, alguns protocolos específicos, né? Dentro dos hotéis, por exemplo, a desinfecção das malas com luz UV, enfim, e alguns outros protocolos setoriais, vamos chamar assim, né? Não é um processo simples, mas eu concordo muito com o Arialdo que é um processo essencial, não só porque é regra e tem que se cumprir, né? É importante cumprir porque a gente passa para o turista uma mensagem de segurança, uma mensagem de preocupação com o bem-estar dele aqui no destino. Então, esse é um ponto fortíssimo que eu acho que fica sendo um pilar sustentável do destino Ceará como um todo. Então, a importância de seguir esses protocolos deve ser cumprida, deve ser, né, pensada aí por todo mundo do setor. Eu te faço a mesma pergunta que eu fiz para o Paulo, apesar do serviço de vocês é bem diferente, é mais dinâmico, digamos assim, mas, de maneira geral, o público do Complexo Beach Park tem colaborado com essas medidas sanitárias? Eu digo que sim, Natália. Em geral, sim, né? Um ponto importante é a gente ter o funcionário treinado e de olho na operação para ver que tipo de protocolo não está sendo cumprido, né? Porque não era parte da nossa natureza usar máscara, passar álcool em gel na mão todo momento. Então, às vezes, não é nem má fé de quem tá utilizando os equipamentos, por mero esquecimento no momento de lazer. Então, é importante a gente estar com o nosso time que está trabalhando e responsável em exercer o cumprimento dos protocolos, está preparado para fazer isso acontecer. Mas eu digo que, de maneira geral, sim, eu percebo um turista também preocupado em seguir os protocolos. Secretário Arialdo, tem algumas perguntas aqui sobre a testagem. O Alberto Augusto de Lima Neto pergunta quando eles vão começar com os profissionais da área do turismo do Estado. E a Leila Lobão pergunta se a testagem seria um requerimento para o selo internacional de destino seguro. Primeira pergunta é sobre testagem. Eu vou montar, segunda-feira, agendado uma reunião com a BIH para a gente montar primeiro em Fortaleza, nos hotéis de Fortaleza. E após será feito um calendário para cada ilha montada, Ilha do Gajiru, Canoa Quebrada, Jericoacoara, Camusim, aí nós vamos Bajara, aí nós vamos fazer testes por regionais e juntando com isso as prefeituras e os secretários de turismo da região. Como a gente citou aqui um pouco antes, o turismo vai além dos hotéis e pousadas. Existe o plano de levar isso também para os demais setores afins, como restaurantes, bares, entretenimento? Entendo ser um primeiro passo os hotéis, mas existe o plano de ampliar? Não. Existe o plano, nós temos o plano agora de fazer com hotelaria. E após a hotelaria, fazer com os restaurantes. E após, aí nós vamos analisar, depois taxista, aí vamos Uber, aí nós vamos analisar as pessoas que têm contato com empresas de transporte, turistas, terrestres. Nós vamos fazer, elencando cada uma dimensão. Vamos começar pelos maiores, que são os hoteleiros, que tem mais funcionários, depois restaurantes. Deputado Eduardo Bismarck, o senhor aí em Brasília acompanha via Comissão do Turismo na Câmara. Que avaliação o senhor faz? Que tipo de mudanças a pandemia trouxe para o setor e que deve ficar para depois da pandemia, para pós-retomada? Eu acho que até a gente tem uma vacina segura, esses protocolos vão ser adotados durante muitos anos, né? Durante muito tempo. Algumas medidas de segurança a gente não sabe quando que uma nova pandemia dessa pode afetar, nem de onde que ela surge. Então, a gente tem algumas medidas sanitárias, como, por exemplo, o álcool em gel, bastante disponível, algumas medidas que são tomadas, algumas precauções que a gente vê muito fortemente em navios de cruzeiros e que, às vezes, a gente passava batido porque não tinha ali uma consequência direta sanitária.
E eu acredito que esse tipo de protocolo vai acabar permanecendo e se enraizando na nossa sociedade de uma forma geral. Em termos de medida do Congresso, a gente não institui nenhum tipo de política pública de segurança sanitária. O que a gente instituiu foram projetos que vieram para poder suprir nesse momento. Agora, tem um que eu gostaria de destacar, que é muito importante, que é a PEC de guerra, que foi aprovado, e aí, num momento de insegurança e incerteza internacional, ou que o Brasil precisa se defender de alguma forma, nesse momento de uma questão de biossegurança, a gente pode ter um orçamento separado do restante do orçamento da União. E a Embratur, segundo nós aprovamos no Congresso, ela passa a ter um papel muito relevante nesse momento, que é tomar conta da repatriação de brasileiros no exterior. Então, como o mundo foi pego de surpresa, a gente viu, por exemplo, brasileiros que estavam em cruzeiros há semanas, chegaram a ficar, alguns casos pontuais, 3 meses dentro de navios de cruzeiros, muitos deles ancorados, e o Brasil com dificuldade de repatriar essas pessoas. Tivemos relatos de pessoas que ficaram literalmente presas em quarto de hotel no exterior, sem poder sair no corredor, recebendo um prato de comida ali por dia. E a Embratur agora, através da PEC que nós aprovamos, terá um papel fundamental nessa repatriação de brasileiros, que não vai só para questões sanitárias, como nós estamos vendo na pandemia. Então, amanhã, se um brasileiro tiver numa cidade que entra em convulsão, seja sanitária, uma epidemia local ou até uma mesma guerra, quem vai tomar conta não é a embaixada local, é a Embratur da repatriação, obviamente com o apoio da embaixada ou do consulado local dos brasileiros. E, no caso de defesa da nossa soberania, nós temos aí a PEC de guerra, que ela foi aprovada nesse momento, mas que criou um precedente constitucional para a gente, num outro momento, a gente ter essa defesa do nosso país, da nossa economia, que é esse o recurso que nós estamos usando aí para poder, por exemplo, bancar diversas medidas, como o auxílio emergencial, que foi fundamental para segurar a economia esse tempo todo. Então, diversas pessoas foram desempregadas. Vamos pensar aí, vamos dar 2 exemplos simples aí, aquele rapazinho que vende picolé na praia. Essa pessoa, de repente, ela viu a receita dela quase que jogada no chão, né? Porque os turistas não apareciam mais, não tinha ninguém na praia no primeiro momento. Hoje já tem, mas mesmo assim não tem naquela quantidade que tinha antes. E as pessoas também têm receio, às vezes, de comprarem num local que não tem tanta segurança. O próprio secretário Elialdo mencionou a questão das carrocinhas de caipirinhas que tem lá na praia de Jericoacoara, que às vezes não tem aquele protocolo sanitário. Então, para isso aí, o auxílio emergencial foi muito importante. Também aprovamos inclusive em termos sanitários, né, para essa pessoa não... Inclusive em termos sanitários, para esse empreendedor não se arriscar, não ir para a rua, não expor outras pessoas ao vírus também, né? Então, para além da manutenção da renda, também tem um critério de saúde aí. Exatamente. Exatamente. E o fato dele não ir para a rua, naquele momento da nossa crise maior, evitava não só que ele pegasse, como transmitisse para o cliente seguinte, entendeu? O próprio vírus. Nesse ponto, foi muito importante o auxílio emergencial que nós aprovamos no Congresso. E aí o que eu ia falar também, que nós aprovamos medidas de apoio a pequenas e microempresas, também de crédito, que têm a sua dificuldade de chegar na ponta, é preciso reconhecer isso. Porém, foi importante porque pequenas empresas que também são do turismo, não só as de turismo, mas que também são as de turismo, entraram nesses programas de apoio aí. Paulo, no setor de aviação, tem alguma mudança que a pandemia trouxe que deve perdurar? Bom, sempre o protocolo de segurança que a gente já falou, né? Isso é uma medida que deve ficar por um bom tempo, acho que pelo menos até o momento de sair a vacina, né? Mas eu entendo também que podemos ter aí nos próximos anos, né, um controle maior aí de questão de passaporte, questão sanitária, esse controle que está havendo agora, ele pode durar por algum tempo, né? Se a pessoa tem uma carteirinha sanitária, enfim, isso vai ser algo que vai ser controlado pelos países, fatalmente. A gente só tem que aguardar agora qual é a evolução, né, da vacina, como vai se comportar
a crise do coronavírus nos demais países, para a gente entender mais claramente, né? Porque hoje a gente ainda está no campo das posições, né? Nas apostas, enfim. Mas a gente vai precisar aguardar aí os próximos passos, né, da medicina para entender quão seguro e quão livre vão estar as pessoas para circular. Felipe, você falou aí de algumas mudanças no complexo, por exemplo, o cardápio digital, pedido pelo celular, redução do contato físico. Essas são mudanças que devem perdurar para depois dessa crise sanitária? Sim, sem dúvida, né? São mudanças que a gente teve que vem para seguir o protocolo, vem para diminuir o contato entre o colaborador e o turista, mas que gera mais comodidade para o turista no final da história, né? Então, tem alguns protocolos que são ganhos que a gente não volta atrás. Esse do cardápio digital é um belo exemplo. O aumento das nossas vendas pela internet, vendas antecipadas de ingressos, também é uma realidade que não volta. O ingresso físico, que a gente não tem mais, também é uma realidade que não volta. Então, eu acho que esses ganhos que a gente tem na comodidade do turista e na melhoria da experiência dele aqui no destino, no complexo, realmente não voltam. Acho que o que dá para a gente dizer que fica é isso, né? Os demais protocolos sanitários, etc., é uma pergunta muito complexa. Realmente não dá para saber o que fica no comportamento e o que vai. Natália, O ponto fundamental é a vacina, que todo mundo comentou, o deputado e o Paulo, que eu acho que é um divisor de águas, né? Mas que ainda é muito incerto, então é difícil de dizer. Paulo? Natália, se eu puder complementar a questão citando tendências, né? Talvez a digitalização é uma tendência, né? Hoje em dia a gente está fazendo esse evento via Zoom, né? Então é uma via que veio, né? É uma tendência que chegou. Acho que as empresas vão se adaptar, já estão se adaptando em fazer eventos desse modelo, agora modelo híbrido também. E a questão de sustentabilidade também é um assunto que está bastante em voga lá na Europa. A gente tem alguns assuntos que a Air France KLM é muito envolvida na questão de sustentabilidade. Então, eu acredito que seja um assunto que a gente vai ouvir falar bastante daqui para frente, de desenvolvimento sustentável e uma aviação mais responsável, talvez. Mas você acredita que esse é um caminho de mão dupla? Tanto as empresas vão se preocupar mais com isso, como os clientes também vão demandar? Sim, isso já está acontecendo, né? A gente tem exemplos, no caso aqui da Air France KLM, que a gente já tem contratos com empresas e a empresa exige que a gente tenha responsabilidades sanitárias, sustentáveis também. Então, a gente presta contas de tudo que a gente recicla, que a gente usa a bordo, tudo isso é levado em consideração na hora de se fazer um contrato. Isso está chegando para o Brasil. Aproveitando que Tuba fala, a Air France KLM vinha tratando o Ceará como prioridade estratégica no Brasil, na América Latina. De repente, tudo parou, né? Os planos ficaram em suspenso, mas agora, com essa retomada, o Ceará volta a assumir esse protagonismo? Olha, Natália, eu posso te dizer que não apenas o Ceará, mas acho que todo o Brasil é um mercado estratégico para o grupo Air France KLM, que desde o início da pandemia nós temos sido o grupo com o maior número de voos internacionais desde o início do mês de março. A gente manteve um nível muito bom de operação. A gente nunca parou de voar ao longo dessa pandemia. É interessante falar que a gente está falando, acho que para todo o Brasil, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, a Air France foi a única companhia internacional que nunca deixou de voar para o Rio de Janeiro. Desde a década de 40, a gente continua voando para o Rio. Então, o Brasil é um ponto estratégico realmente para a Air France KLM. Nesse momento, a gente está com uma oferta reduzida, vamos dizer assim. A gente espera chegar a 60% dos voos que a gente tinha antes, né? Agora, o Ceará, a gente voltando, a gente cumpriu aquela promessa que foi feita em julho, de que a gente voltaria em outubro, a gente está voltando. E o Ceará é importante por conta disso. A gente aposta tanto no Ceará, a gente entende que existe um potencial de desenvolvimento, tanto é que a gente está voltando. Secretário Arialdo, o Ceará deve retomar
o papel que ele tinha no turismo nacional? Ele deve retomar esse protagonismo? Deve continuar de onde parou? Será que a gente teve algum recuo? Vamos ter que dar umas pernadas mais longas para conseguir voltar onde estávamos? Eu sei que a ansiedade do setor é muito alta. Nós temos um bojo de história muito forte. Nós vamos retornar, mas ainda vai ser mais lentamente do que é a ansiedade da gente. E até proposital. Nós precisamos retornar firme. Enquanto tiver pandemia, nós temos que ter o controle da pandemia no Ceará. Não adianta querer expandir o mercado. Nós sabemos como podemos expandir rapidamente. Se quiser lotar o Ceará, fazer a aglomeração no Ceará, nós sabemos fazer. Nós saberíamos fazer essa publicidade, mexer as peças para que isso aconteça rapidamente. Mas nós não vamos trabalhar assim. Nós vamos trabalhar com responsabilidade. Nós queremos ser permanente. Não sabemos por quanto tempo essa pandemia vai durar. Enquanto tiver essa insegurança, nós não vamos passá-la para os turistas e nem para a comunidade cearense. Nós queremos conviver com o turismo, conviva com a comunidade cearense, mas com segurança. O Ceará atuava, pré-pandemia, em várias frentes para reforçar a infraestrutura turística, tanto atraindo novos hotéis, resorts, novos voos. Essas negociações, que são de médio e longo prazo, não são para amanhã, elas já foram retomadas ou também estão suspensas? Esses projetos foram revistos? Não, olha, hoje, por exemplo, nós estamos participando da Feira de Rimini, que é a única feira que está acontecendo no segundo semestre no mundo. Nós estamos lá com stand, estamos com venda, estamos atendendo, estamos passando os 3 ou 4 dias dessa feira, nós estamos lá, com a estrutura grande, trabalhando, vendendo no Ceará. Por quê? Porque nós temos que dar subsídio à Air France, à TAP, à Europa, que estão retornando o voo agora, para elas terem passageiro e vender que nós somos um destino seguro. E nós vamos trabalhar na medida, mas agora não tão fortemente como a gente vinha trabalhando, porque nós vamos trabalhar analisando sempre como está se comportando o setor turístico do Ceará. Sempre teremos uma análise criteriosa e rigorosa de como está sendo a recepção do turismo no Ceará. Isso aí é uma coisa sine qua non para que o turismo volte forte. Deputado Eduardo Bismarck, em nível nacional, como deve se comportar o turismo brasileiro? Como que vocês observam lá de Brasília esse movimento? Olha, o Ministério do Turismo ele lançou aí um programa de 4 fases de retomada, certo? A terceira fase ela vem com incentivo e a 4ª fase com promoção. Eu acredito que a promoção ela é muito importante para o desenvolvimento do turismo. A gente precisa de promoção, o turismo é feito através da promoção, como o próprio secretarial estava falando, está agora na feira em Roma e para poder dar subsídio para isso. Mas o momento é de ter segurança para esse retorno. Que pese o Brasil ainda esteja muito aquém da capacidade dele total de recebimento de turistas, né? A gente costuma dizer muito lá na Câmara dos Deputados como uma coisa, assim, como um símbolo, que o Brasil inteiro recebe menos turistas internacionais do que a ilha de Cancún, no México. Então, a gente tem uma capacidade ainda muito maior, que pode ser explorada, que pode ser implementada. Eu acredito muito que o Brasil precisa ter cassinos abertos, com toda a segurança, todos os protocolos voltados aí em alinhamento com a Receita Federal para evitar a lavagem de dinheiro. Mas nós temos que pensar primeiro na saúde. Não adianta nada trazer uma série de turistas, ter uma arrecadação, mas o custo com manutenção de saúde ser muito maior.
e que isso gere um déficit nas contas públicas, gere um prejuízo. A grande preocupação da segunda onda são, obviamente, as vidas, mas muito fortemente também até que ponto os estados, quando eu falo estados, não só o estado do Ceará, mas os países no mundo inteiro, têm condições de bancar a saúde pública numa eventual segunda onda, né? Então, a preocupação nossa, acho que no momento atual, é você fazer as coisas de forma gradual e com responsabilidade. Não só no Ceará, mas no Brasil inteiro. A gente pensar, ter os programas de incentivos para quem está envolvido no turismo, para que essa pessoa possa se manter, ainda que não nos níveis antigos, por um determinado tempo, mas que isso ocorra de forma gradual. É um ano difícil na economia como um todo, os países estão gastando aí 7, 8, 9% dos respectivos PIBs, assim como o Brasil está gastando também, porém esperamos que já no final do ano que vem, que isso aí tem estudos e está sendo bastante divulgado e debatido quem faz parte da frente do turismo como eu, que ali no segundo semestre do ano que vem o turismo esteja mais ou menos nos níveis anteriores, né? Ali nessa época do ano que nós estamos agora, ou seja, ainda um ano para frente. É muito longo, é longa a estrada, mas é um sacrifício necessário para poder a gente não estar aqui amanhã vivendo um problema maior, trazendo turistas, sendo um momento de alegria, felicidade para a gente, mas que depois vira um pesadelo se a gente não souber trabalhar da forma correta. O quanto o turismo cearense depende do turismo nacional, deputado? A gente está falando aqui, o Estado tem uma atuação independente, ele vai à frente, ele faz prospecção, mas a gente está dentro do Brasil também. Qual a relação? Olha, o que eu vejo, talvez o secretário Arialdo tenha números de pesquisa mais apurados, mas é notório para todos nós que o Estado do Ceará tem uma presença muito maior de turistas nacionais do que de turistas estrangeiros. Turistas estrangeiros são importantes, eles estão vindo cada vez mais. Pois não? Nós temos, para balizar você aí, nós temos 3,5 milhões de turistas nacionais e 500 mil turistas internacionais. São 7 vezes mais os turistas nacionais. Que é um turismo... Obrigado, Arialdo. Agradeço, secretário. É muito importante o turista internacional, ele traz uma média de gasto maior, mas o turista nacional ele ainda é muito fortemente o grande turista do Ceará. Então, por isso que tem uma importância grande, os voos internacionais são importantes sim, mas as estratégias de promoção para dentro do nosso país são tão importantes quanto. Como eu disse lá no começo do nosso seminário aqui, o turista que hoje sai, às vezes, de São Paulo, de Porto Alegre, de Brasília, de Belém, que vem muito fortemente para cá, ele já conhece Fortaleza. Então, ele vem para cá, ele olha o turismo aqui no destino Ceará como um turismo que ele tem segurança de vir. Ele tem a segurança no transporte dele, que é o voo. Ele tem a segurança na chegada dele, que é o selo do destino seguro. Ele tem a segurança dele no Beach Park, ele vem com muito mais facilidade. E a grande maioria deles já conhecem os nossos atrativos, né? A nossa localidade. Eu não sei até se ainda procede esse número, mas a gente tinha que o Beach Park, há uns anos atrás, que o Beach Park atraía 8 a cada 10 turistas de lazer que vinham para o nosso estado. Então, nós temos equipamentos que são reconhecidos e conhecidos no Brasil inteiro. Com o selo, eles vêm com uma frequência maior e tem uma quantidade muito maior de turistas nacionais. Acho que a gente sai na frente nesse aspecto do resto do Brasil. Secretário, a mesma pergunta, assim, o quanto o nosso desempenho, a nossa retomada depende da gestão da crise sanitária no Brasil? Nós temos que analisar que nós fazemos parte do país. Nós estamos fechados para o mercado exterior.
a saída de brasileiros, mas nós estamos abertos dentro do país. Se uma hipótese, um estado tiver um problema e ele começar a viajar para o Ceará, esse é um problema para o Ceará resolver, porque nós temos liberdade dentro do país e temos várias fases diferentes dentro do país. Então, é uma preocupação. Se você tem uma localidade hipótese, São Paulo, que é um estado muito forte, muita emissão, maior emissor nosso, se tem uma localidade lá que vem muito turista dessa localidade e que ela está com muito problema de Covid, e isso é um problema grave para a gente cuidar aqui. Então, a gente tem... nós estamos dentro do mesmo espaço de turismo. Né? Então, nós temos que saber o que é que nós vamos trazer, qual tipo de turista e qual a localidade que nós vamos fazer promoção para que aquela região venha para cá. Então, quando nós fazemos promoção, nós temos que analisar como está aquela situação daquela região. Nós vamos fazer nós vamos fazer promoção, são 28 roadshow no mês que vem. Mas estamos analisando cada região. Cada região nós vamos tentar trazer a pessoa daquela região, mas analisando que tipo de pessoas que nós podemos atingir naquela região. São 28 roadshows nacionais, é isso? Nacionais. Felipe, o deputado falou ali de uma projeção aí, final de 2021, para a gente começar a vislumbrar a retomada a níveis pré-pandemia. Para o Beach Park, qual é a projeção? É outra pergunta bem complexa, né, Natália? Acho que tudo depende também, mais uma vez, da vacina, né? A gente não sabe quando vem, em que níveis de segurança vem e de eficiência. E aqui dentro a gente não está procurando muito pensar nisso. A gente está pensando aqui no curto prazo, né? Retomando um pouquinho, cada vez um pouquinho melhor a cada mês, né? A sinalização de vendas futuras, hoje ela está muito parecida com as vendas de 2019, então, principalmente vendas de hotelaria, né? O que a gente está vendendo agora, muito parecido com o que a gente estava vendendo em 2019, essas vendas para frente. Mas a gente não está procurando achar onde é que a gente vai voltar onde a gente estava, porque, enfim, não ajuda muito tentar adivinhar nesse momento. O mais importante aí, eu volto a dizer, a gente continuar a retomada seguindo os protocolos de maneira segura para que a gente não tenha que voltar a momentos, né, de fechar de novo enfim, medidas mais radicais. Então, acho que o mais importante é manter essa constância na reabertura com muita calma, com muita segurança. Essas vendas futuras confirmam aquilo que a gente falou, de o perfil desse turista, ele é principalmente local, do Ceará, do Nordeste? Não, ela não é principalmente do Ceará, ela não é principalmente do Ceará e do Nordeste. Você percebe um crescimento de Ceará e de Nordeste, mas ainda assim a gente tem uma força muito grande de Sudeste e Sul. Então, você tem um mercado muito pulverizado, né, Natália? Você tem as operadoras de turismo trabalhando ainda muito forte, né? Grandes operadoras trabalhando forte com o mercado de Sul e Sudeste. Então, isso não desliga, né? As operadoras continuam trabalhando forte, o que gera um número de clientes desses destinos muito relevantes para a gente. Mas, de fato, se comprova um aumento, principalmente do mercado cearense e nordestino. A gente pode falar que o cearense está redescobrindo o Ceará, que as empresas do setor turístico cearense estão redescobrindo o público cearense, Felipe? Eu acho que sim. Eu sempre encarei aqui o Beach Park como um destino também muito pro-cearense, né? A gente tem muitos produtos voltados para o público residente. Então, a gente sempre foi um complexo do residente, né? O residente se sente em casa aqui. Mas eu percebo que sim, que tem um aumento, sim. A gente vê pela nossa operação de praia, por exemplo, uma operação que hoje que a gente percebe muito mais o público residente aqui, né? A gente chega a ter, claro que a gente teve redução da capacidade de atendimento, mas a gente tem, em alguns momentos, reserva de mesa numa época do ano como essa, que antigamente não tinham.
Então, isso, sem dúvida, é o apetite do cearense, do residente, por redescobrir o seu lugar. Tem relatos de clientes que estiveram aqui, amigos, que faziam muito tempo que não vinham, então você vê que esse público, às vezes, estava um pouquinho afastado. Então, eu acho que sim, é um momento de redescoberta do lugar onde eu moro, né? Paulo, eu sei que o exercício é quase ter uma bola de cristal, mas a Air France KLM faz projeções de quando a gente pode voltar a ter níveis pré-pandemia? Você bem falou, é uma projeção, né? A gente, nesse momento, a gente tem observado com bastante cautela, né, todas essas incertezas que o vírus vem causando, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Aqui, para nós, a gente espera realmente que as fronteiras abram. Essa é a notícia talvez mais esperada para nós aqui brasileiros. Mas a gente acredita que, globalmente, esse é um número global, tá? Não é específico do Brasil, mas chegar nos níveis anteriores da pandemia, a gente vai demorar um pouco, né? Nesse primeiro momento, a gente vai agir com mais cautela, talvez ser bem menores do que fomos antes da pandemia. Mas a gente acredita que até 2023 e início de 2024 essa seja uma data de projeção onde a gente pode chegar a um nível próximo ao que a gente tinha antes. Quando você fala nível global, é a empresa ou é o mercado de aviação? A empresa. Assim, a empresa, lógico que ela está inserida no mercado ligado à IATA, então tem números aí econômicos por trás que, nessa bola de cristal, a gente ajustou os números e a previsão é de que 2023 seja um ano, se tudo correr bem até lá, da gente poder chegar aos mesmos níveis que a gente tinha antes. Isso para o Brasil também, né? A Air France vai retomar a operação do voo para o Ceará num momento em inverno europeu, temporada de ventos aqui no Ceará, ainda há tempo da virada do ano. Isso ajudou nessa decisão de retomada desse voo? Com certeza. A gente sabe que aqui existe, nos últimos 2 anos, a gente viu um grande aumento de passageiros nessa época, de outubro a dezembro, de kitesurfistas, no voo da KLM também. Lógico, a gente gostaria de voltar, né, com os 7 voos que a gente tinha antes, mas nesse momento não é possível. A KLM está agindo com mais cautela, como o Arialdo falou no início, a gente está estudando a melhor data para retomar. E a Air France ela vai começar aos pouquinhos, né? A gente está com essas 2 primeiras semanas com um voo, né? E a partir do dia 25 de outubro a gente vai passar a ter 2 voos, né? Então, acredito que até o início de janeiro a gente já tem uma ideia melhor de como é que vai estar a evolução da pandemia na Europa e no Brasil, e a gente talvez tenha números mais reais aí para poder dividir com vocês. Secretário, o Réveillon é uma data importante para o turismo local e cada vez mais importante. Que expectativa a gente pode ter para a virada do ano em Fortaleza e no Ceará? Ela perguntou polêmica. Pergunta polêmica. Polêmica, mas necessária. Mas eu acredito que não tem a Réveillon. Existe algum formato diferente, talvez, em estudo? Um formato... Existe hoje, se a gente correr tudo bem até lá, nós temos 200 pessoas por evento liberado. E acho que são 200 pessoas, deixa eu consultar aqui. São 200 pessoas liberadas por um evento. Até esse tamanho está liberado. O Réveillon é esse tamanho. Grandes Réveillons como Pocket Réveillon. Versão Pocket. Réveillon. Ele é 200 pessoas internas e 300 externas. É o que hoje tem liberado. Então, nós temos Réveillons pequenos grandes Réveillons. Né? Existe uma mobilização do setor nesse sentido de fazer, talvez, uma programação não única, já que não se pode aglomerar, mas pequenas programações em diversos lugares? Existe alguma articulação nesse sentido? Eu não sei. Aí é o privado que está tomando a decisão. O privado está esperando que tenha uma maior liberação, mas isso aí quem vai decidir
não é setor, é o setor sanitário do Estado, é a saúde que vai decidir qual é o tamanho que nós podemos chegar até dezembro. Existe, de qualquer maneira, algum tipo de expectativa para essa ocupação, para essa movimentação turística, para o Réveillon, para além da festa, para além da aglomeração, para além ali do aterro, as pessoas se deslocando para locais próximos, para reunir com a família ou algo do tipo? Já existe alguma previsão nesse sentido? Não, existe que há, como até o Felipe falou, o setor está vendendo, a hotelaria está vendendo, aí, nas praias está quase tudo vendido. Está todo mundo vendendo bem, aí dentro do limite imposto hoje. Né? Hoje o limite é 60% de ocupação dos hotéis. Pode ser que isso mude, pode ser que não. Aí, dependendo de como vai a curva da pandemia. Então, não existe nada, eu não posso fazer nenhuma previsão. Acredito, eu, pessoalmente, que não teremos Réveillon grandes. Não vejo nada. Vejo que talvez 2022, 2023, até lá, eu acredito que o turismo no mundo inteiro, mesmo com a pandemia, com o controle da pandemia, de volta em 2023, 2024. Felipe, e até lá, Perdão. Nós teremos um pique dentro como nós teremos agora o verão brasileiro, no Ceará, é o mesmo verão sempre. Ele vai ter uma lotação grande, vai ter um pique, mas depois ele vai entrar numa queda que é sempre mais acentuada do que os piques, porque a ocupação muito alta num momento de pico, mas depois ela não é turisticamente forte, ela continua com uma ocupação de 30%, 40%. Isso é ruim para o setor. O setor ele precisa ter pelo menos uma ocupação de 60%, 70% para ele conviver bem para ganhar dinheiro, para buscar mais investimento. Quer dizer, então, nos dias de semana, isso não vem ocorrendo. Ele vem no dia de semana, ele tem uma queda alta. A gente está falando aqui de entretenimento, mas uma outra frente em que o Ceará trabalhava muito forte é o turismo de negócios, de eventos. Esse setor, esse segmento, na verdade, o que ele pode esperar? Não, eu acho que esse segmento ele tem que o pensamento do evento, ele tem que se adaptar dentro da realidade que é hoje. Hoje são 200 internos e 300 externos. Então, dentro desse universo aqui, ele tem que ser criativo e conseguir trabalhar dentro da realidade atual. Agora, se mês que vem vai aumentar, não sei lhe dizer. Se dezembro vai aumentar, não sei lhe dizer. Agora, hoje a realidade é essa, então ele deve trabalhar dentro do que está liberado. Não existirá nenhum evento fora desse tamanho que hoje é o liberado. Não acredito que a imaginação e a criatividade eles serão talvez uns eventos mais caros, que é natural, o custo vai aumentar. Agora, grandes eventos como nós tínhamos show de 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, não sei o que, isso é uma coisa que não dá para imaginar na atual situação. Felipe, como que está a ocupação do complexo hoteleiro do Beach Park para o Réveillon? Engraçado que eu olhei isso hoje até para saber como é que a gente estava. A gente não tem a motivação do cliente muito forte ligada ao Réveillon, ao grande Réveillon de Fortaleza, né? Nossa motivação de viagem, mesmo daquele cliente que vem no Réveillon, é uma motivação de ficar no complexo, de conhecer o parque, enfim, entretenimento com a família. Hoje eu estou com 50% de ocupação no período do Réveillon, que é da semana do dia 28 até o dia 2, se não me engano. Existe alguma programação do complexo para o período, obviamente respeitando esses limites sanitários? Não, ainda não temos programação, até porque não sabemos até onde a gente pode ir.
né? O que a gente tem de fato é que a gente vai fazer um jantar com todos os hóspedes dos hotéis, dentro dos protocolos de restaurante já pré-estabelecidos, um jantar especial com uma ceia bacana. Isso, né, já pode ser feito hoje, como a gente faz todos os dias, mas fazer um jantar diferente com esses hóspedes e tentar, usando a criatividade, criar algum tipo de atração e de entretenimento que faça a noite um pouco mais especial. Mas acaba não sendo uma preocupação também muito grande nossa, porque o grande objetivo do cliente que está aqui não é passar uma noite de Réveillon inesquecível, né? Ele quer no outro dia ir para o parque com a família, aproveitar a praia. Então, a gente não tem ainda nada definido. Deputado, em nível nacional, o que o setor espera para esse Réveillon, para esse Ano Novo, sem aglomeração? Acho que a preocupação no Brasil inteiro é a mesma aqui do Ceará. Cada estado está com o seu protocolo sanitário, existe uma preocupação de grandes aglomerações, que hoje em dia são impensadas, e a gente tem que, obviamente, o setor do entretenimento ele vem sofrendo, assim como o setor do turismo. Eu diria que estão intimamente ligados, porque também se faz turismo com entretenimento como atrativo, e agora precisa realmente haver uma readequação, especialmente para esse ano. Dificilmente o fortalezense aqui e o turista que vai estar, que não vai ter ingresso para a festa, ele vai deixar de ir para a praia, ver uma queima de fogos. Agora é um lugar ao ar livre, é difícil impedir ali as pessoas de se deslocarem até lá, como hoje se deslocam para fazer esportes na praia. E isso vai ser uma realidade no Brasil inteiro, na praia de Copacabana, na praia de Boa Viagem. O que não vai ter é um incentivo público para que as pessoas se aglomerem em shows, festas, nem tampouco grandes eventos lotados com milhares de pessoas pagando ingresso, sem que a gente tenha uma vacinação em massa, como a gente já tem. De outro lado, também vão ter locais privados, como assim, pessoas com casas que vão assumir a responsabilidade e o eventual ônus de fazerem as próprias festas. O Réveillon vai ocorrer da forma comemorativa. O turista é a autoestação do Ceará. Muito fortemente, a gente é um dos principais destinos de Réveillon do Brasil, e acho que isso vai pesar muito no poder de decisão das pessoas. Vejo aí Rio e Fortaleza, como há algum tempo, despontando no Brasil como um dos destinos do Réveillon, e mesmo sem as festas, acredito que as pessoas vão vir para repetir esses destinos aí no final do ano. É o que a gente espera do Réveillon, um Réveillon sem festas privadas ou públicas de grande porte, porém pequenos entretenimentos privados, ou dentro de casa, ou mesmo pagos, né, adequados, ou pessoas que vão estar nas ruas de forma espontânea, nas praias principalmente, que é para onde a maioria das pessoas vão. O senhor está falando como um deputado federal, mas eu queria também uma avaliação sua como representante de Aracati, ali do nosso litoral, um dos nossos principais destinos ali, Canoa Quebrada. Como que o município, como que o setor turístico do nosso litoral está lidando com essa crise? O começo foi muito difícil. Todo mundo fechado, as pousadas sem recebimento, e pousada de pequeno porte, restaurante de pequeno porte, vive com dinheiro muito curto, né? O primeiro semestre, após o carnaval, ele normalmente é um período de baixa estação, principalmente nessas áreas que não tem um turismo de negócio, que não tem um turismo de eventos muito fortemente. Agora, com esse nova modalidade de turismo de curta distância, a gente tem aí a Canoa Quebrada como um destino, assim como outros aqui do estado do Ceará, muito bem visitados, em função da proximidade, em função de estar perto, as pessoas já conhecerem. Muita gente que há anos não ia para Canoa Quebrada volta aí, assim como Fortinha ali ao lado. E assim, o setor está voltando a ter faturamento, não nos níveis que tinha anteriormente, mas volta a ter faturamento. Dificilmente lá vai ter uma festa também incentivada pelo poder público de Réveillon.
A nossa preocupação grande lá em Aracati, me dando a oportunidade que você mencionou, é o carnaval, que é quando a gente reúne o maior número de pessoas nas ruas de maneira também espontânea. Acho difícil também, não é momento de discutir isso. Não é momento de discutir Réveillon, não é momento de discutir carnaval. O momento agora é da gente analisar dia a dia de acordo com o comitê sanitário que tem da taxa de transmissão. Foi identificado, e os veículos de comunicação estão mencionando um pequeno aumento natural em função da abertura grande que está se dando na nossa sociedade. As pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa, né? Então, as pessoas estão indo cada vez mais à rua, estão se expondo cada vez mais, foi natural esse aumento de casos. A gente precisa saber tratar e que esses casos não se transformem necessariamente em danos permanentes à pessoa ou até falecimentos. Com certeza. O senhor falou aí de demanda reprimida. Existem alguns setores que estão vivendo um boom, acho que construção civil, inclusive num nível que está difícil atender essa demanda reprimida. No setor do turismo, Paulo, no setor de aviação, você acredita que o turismo tem essa demanda reprimida também? E quando as coisas estiverem melhores, mais tranquilas e as pessoas estiverem vacinadas, vai ser possível recuperar? Vai se viver um boom também no turismo? Acho que sim, Natália, porque viajar faz parte do ser humano, né? Todos nós, acho que quando sai de férias, pensa em viajar, conhecer um destino diferente, ter um momento de lazer. A gente também tem viagem a negócio, a trabalho, a gente sente falta. Por acaso, eu estou aqui há 7 meses sem viajar. Viajo pelo Nordeste aqui bastante, mas ultimamente tenho ficado só em Fortaleza, só em casa, né? Então, isso é uma preocupação. Mas eu acho que à medida em que a situação vai ficando mais tranquila, em termos de sanitários, né, eu acho que as pessoas naturalmente vão viajar, vão procurar retomar, e isso vai ajudar todo mundo. Vai ajudar o Beach Park, vai receber mais clientes, acho que a gente vai ter mais passageiros, o Estado vai crescer, eu acho que vai ajudar todo mundo. A gente tem mais algumas lideranças do setor aqui: Jeânia Gomes, do BNB, Murilo Santa Cruz, da ABAV, Ceci Castro, da ADESE, Rafael Bezerra e Marcos Borges nos acompanhando. E a Ceci Castro faz uma pergunta para o Paulo sobre se esse voo que vai ser retomado de Fortaleza para a Europa, se vai haver distanciamento, separação entre os assentos, como que vai funcionar essa operação? Olha, nesse momento no qual a demanda, né, ele não está a 100%, vamos dizer assim, no avião, na aeronave, é possível, sim, fazer essa medida de distanciamento. É uma das medidas que a gente tomou desde o início na Europa e a gente replicou aqui para o Brasil também. Então, sempre que possível, havendo possibilidade, sim, a gente vai manter esse distanciamento não só a bordo, mas em solo também, na organização de filas e tudo mais. Felipe, a mesma pergunta sobre demanda reprimida. Vocês acreditam que o setor do turismo pode viver esse boom que a gente está vendo em outros setores, assim que for possível, a retomada, a vacina, enfim, deve haver um boom também? Eu tenho uma visão otimista, sim, Natália, principalmente pensando no mercado internacional, né? A gente tem uma última pesquisa da Hotel Invest, que a gente participou junto, ela mostra um crescimento de demanda, assim, principalmente dos resorts nacionais e regionais, é uma pesquisa super interessante. Um ponto que me chama a atenção é o público brasileiro que viajava para o exterior, né? A gente teve em 2019, os brasileiros gastaram 17 bilhões de dólares no exterior com viagens. Com a série de restrições que estão impostas nesse momento para viagens para o exterior, a gente está falando aí de um número muito grande de pessoas e de dinheiro que pode se voltar para o mercado nacional e que, com certeza, em grande parte, vai se voltar para o mercado internacional. A pesquisa deles mostra que se 6% desse capital for gasto em resorts no Brasil, isso aumentaria em 10 pontos percentuais a ocupação de todos os resorts do Brasil. Então, você pensa que o número é um número, né, muito grande. Então, isso pode, sim, se transformar numa grande fortaleza para o turismo interno, enquanto tiver essa insegurança do público nacional, do público brasileiro, ir para o exterior. Um outro ponto que me deixa também otimista são os cruzeiristas, né? Por mais que os cruzeiros voltem de forma
organizada e lenta, ainda tem um certo receio do turista de ficar confinado num cruzeiro. Então, também tem um grande público, que é o mesmo público que vem para o Beach Park ou que vai para outros resorts no Brasil, que vai olhar para dentro do próprio país e querer viajar. Então, eu acho que, não vou nem chamar de demanda reprimida, né? Eu vou chamar de uma mudança de foco dessa grande demanda que já tem ido para o exterior e que vai olhar agora para os resorts do Brasil. Secretário, o senhor compartilha dessa avaliação? Acredita que o turismo, quando as coisas estiverem mais calmas, digamos assim, pode viver esse boom também? Eu acredito que sim. Agora, nós temos que fazer uma análise do todo, né? O Brasil tem uma estrutura turística para um tamanho pequeno de turista, né? Nós não temos uma grande estrutura. Quando a gente pensa nesses 17 ou 18 bilhões que os brasileiros gastaram no exterior. Então, nós temos pequenos equipamentos, não temos grandes equipamentos. Então, nós não seríamos capazes de absorver quase 20% ou 30% no máximo dessa verba que os brasileiros gastaram lá fora por falta de equipamento. E segundo, existirá no mundo, olhando globalmente, existirá no mundo uma perda das aeronaves. Nós estamos parando agora no mundo 8 mil aviões de longo curso. São aviões que faziam os voos intercontinentais. E como nós somos dependentes de avião intercontinental para turismo internacional, sofreremos muito por causa dessa falta dessas aeronaves. São 8 mil aviões, a maioria 777, aviões de 300, 400 pessoas que aposentaram, a pandemia aposentou. E ainda tem o problema das companhias brasileiras, né? As companhias brasileiras, elas sofreram muito, foram um dos poucos estados no mundo, pouca nação no mundo que não ajudou as companhias aéreas, quando ajuda é muito pouco. E elas, não sei a capacidade que elas têm de gerar novamente, voltar a voar o que elas voavam. Você vê que a Latam, a grande companhia do mundo, hoje tem 500 e poucos aviões, mas qual é a capacidade de colocar no ar? Então, nós não somos só ter os passageiros, nós precisamos ter os equipamentos rodando, prontos para rodar. Então, isso custa muito dinheiro. Nós não sei a capacidade, estou analisando com eles a capacidade que eles terão de voltar a voar, todos eles, que nós tínhamos no país voando em torno de uns 550 aviões. Eu não sei, hoje nós devemos ter 150 aviões voando. Então, para voltar a voar, isso demanda muito dinheiro, muito investimento. Aí eu não sei a capacidade que hoje nós teremos de voar. E turismo é feito por avião. O turismo no mundo é feito transportado por avião. O Tunay Peixoto pergunta se o Estado reviu a estratégia de promoção internacional, que ia ser retomada, mas com a volta de restrições em países como França, Itália e Espanha. Se isso muda o cronograma de retomada da promoção? Não, a promoção, ela, do jeito que ela está andando pequena no nacional, para não gerar aglomeração, a mesma coisa nós estamos usando lá. Agora, nós vamos trabalhar para retornar os voos, e esses voos, lógico que eles hoje sofrem muito, porque nós tínhamos nesses voos, em torno um voo da Air France, nós tínhamos em torno de uns 60% de passageiros brasileiros, ou estrangeiros, e 35%, 30% de brasileiros. E isso reforçava o destino. Lógico que os brasileiros reforçavam o destino, que hoje não existe. Então, hoje fica mais difícil você viabilizar esses voos, porque você
sempre ter uma demanda bem menor de linha, né? Onde você tinha 7 linhas, você passa a ter 2, 3, porque depende muito só do mercado estrangeiro. Isso é ruim. A mesma coisa acontece com São Paulo, com Campinas, com Belo Horizonte, com Brasília. Nós temos dificuldade hoje, tem dificuldade de aeronave, tem dificuldade... É bem mais complexo do que muitas pessoas imaginam o voltar do turismo. É possível que essa mudança, esse baque, chacoalhada, venha a fortalecer o turismo interno? O turismo interno, nós somos bem contemplados. Nós estamos sempre entre primeiro, segundo ou terceiro, tirando São Paulo, né? São Paulo é o concurso, porque São Paulo tem 62% dos voos do Brasil, eles passam por São Paulo. Então, não dá para... O São Paulo é maior que qualquer país da América Latina. Então, não dá para concorrer. Mas fora São Paulo, nós estamos sempre entre primeiro, segundo ou terceiro destino do país, o Ceará. Nós não temos muito problema no nacional. Nós vendemos bem, as operadoras vendem bem. Nós tínhamos uma capacidade, o ano passado, nós tínhamos 74% de ocupação média em ocupação em Fortaleza, que é a mais alta do país. Nós tivemos, que foi das capitais, a mais alta, depois foi São Paulo. Nós tínhamos em Jericoacoara uns incríveis 92% de ocupação anual. Então, isso é um número que você, poucos lugares do mundo, você vê isso. Então, nós não temos problema de ocupação, nós temos problema de investimento. Nós estávamos buscando e estamos buscando. Mas, lógico, depois da pandemia, todo mundo fica com medo de investir. Tem muita gente fazendo pousadas boas. Só eu conheço pelo menos umas 35 que estão sendo construídas no Ceará. Gente que está acreditando no turismo e fazendo, acreditando que isso vai mudar, quer dizer, mas não grandes investimentos. Investimento de 30, 40, 20 milhões de reais. Mas o todo é muito grande, se você analisar a quantidade, dá um bom número. Mas o grande, ele está com o pé. Vamos esperar ver o que vai acontecer na pandemia, que não é um problema nosso, é um problema do mundo, claro. Né? É um problema inteiro, não é um problema só do Ceará, localizado no Ceará. Como é que esse cenário que o senhor falou sobre a aviação afeta a aviação regional ou não afeta? A gente vem com um plano também de expansão, de novos aeroportos, de novos voos regionais. Esses planos foram revistos? Não, é isso. O que é que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando que até ano que vem nós temos um retorno de 80% da quantidade de voos que nós tínhamos. E depois disso, nós vamos voltar. Isso viabiliza uma regional, que não viabiliza hoje. Se eu colocar um regional que se não tem conexão com nada, ele não existe. Se a pessoa sai de Sobral ou de Crateús e chega em Fortaleza, vai esperar 24 horas para pegar um voo para ir para São Paulo, então isso não viabiliza. Viabiliza ele chegar em um voo regional, chegar aqui, esperar 1 hora, no máximo, quer dizer, no mínimo 45 minutos, que é o ideal, com a conexão, e você, 2 horas no máximo, sair de Fortaleza e ir para o destino. Pode ser Rio Grande do Sul, pode ser Paris, pode ser onde ele quiser, pode ser para Pequim, pode ser o quê? Mas que o regional abasteça as linhas de longo curso. Só que hoje nós não temos uma quantidade de voo para operacionalizar o regional. O regional é suporte dos voos de longo curso.
Paulo, isso entra um pouquinho na seara da Air France por causa da parceria com a Gol, né? De alguma forma, esse fluxo interno, esse fluxo doméstico, é um gargalo para vocês? É uma questão que está bem resolvida hoje? Como que está isso? Está intimamente ligado. Como o Arialdo falou, o voo regional das cidades do Nordeste, do Norte, antes da pandemia, a gente tinha conexão via Fortaleza, né, as cidades do Norte, ali, Manaus, Belém, Recife, Salvador também. Passageiros faziam a conexão, Natal, que era bem próximo, aqui em Fortaleza, e Fortaleza é realmente um hub estratégico para conectar esses passageiros. Lógico que, nesse momento de pandemia, a gente vem sofrendo a baixa, né, dos voos domésticos, voos regionais aqui no Brasil, mas a gente tem a certeza, tem a esperança de que, muito em breve, agora com a abertura e com a retomada do voo aqui em Fortaleza, a gente possa retomar também esses assuntos de conectividade, uma maior conectividade com as companhias aqui brasileiras, até as regionais, e fazer com que as pessoas realmente tenham o desejo, né, e aqueles que têm o desejo e podem viajar, aproveitarem, né, essa conectividade que Fortaleza oferece. Não precisa, para repetir o que a gente vem falando há 2 anos, não precisa mais o fortalezense, o cearense, a pessoa que mora aqui no Nordeste ir para o Sul para voltar a ir para a Europa. Hoje em dia, a gente tem condições de sair daqui do Nordeste. Então, a ideia tendo a conectividade de volta, e a gente tem observado que os voos nacionais têm retomado mais rapidamente do que os internacionais. Então, eu acho que, à medida que a fronteira abrir e os voos começarem a operar, eu acho que vai naturalmente ter esse ajuste, né? A gente conta com a ajuda de todos para que tudo volte a funcionar, né? No pico da pandemia, quando a gente falava com alguns empresários do setor turístico, eles citavam hub e existia uma certa incerteza, mas será que esse hub vai se manter aqui? E eu acho que o início da operação, a retomada da operação do voo para Paris, talvez acalme muitos corações. Os planos para o hub, a manutenção do hub para a Air France é algo consolidado? Existe algo que possa ser revisto? O que a gente pode dizer para esses empresários, principalmente, ou esses turistas que querem tanto fazer essa conexão, essa viagem direta, sobre o hub da Air France aqui? Não, como eu disse na resposta anterior, o Ceará é importante para a gente, estrategicamente, é um ponto de conexão para o Norte e para o Nordeste. Acho que, junto com a parceria que a gente tem hoje com a Gol, uma parceria de mais 5 anos, já está assinada. A gente tem isso já, muitos planos conjuntos, a gente tem produtos em conjunto, produtos corporativos, a gente tem o Voibis, que é um programa desenhado junto com a Gol, a gente tem programas que se complementam, então a gente continua apostando na parceria, e a gente, lógico, teve um problema aí da questão de pandemia, que a gente teve que rever, muitos voos nacionais foram revistos, né? Mas o hub continua. Tanto é que a gente está voltando. A ideia é retomar, nesse primeiro momento, o voo da Air France. E, seguramente, se a situação caminhar melhor, como o Arialdo disse, o KLM também está estudando e a gente vai tentar retomar. Que bom. Felipe, você falou aí alguns protocolos, certificações do Beach Park. Vocês estão procurando novas certificações, novos protocolos a partir da pandemia? A pandemia fez com que o parque se movimentasse no outro sentido ou de maneira mais forte em busca dessas certificações? A gente tem, me foge a memória, Natália, mas eu vou olhar para você. A gente tem também duas certificações. Uma é do... Perdi teu áudio, Felipe. A gente tem o Turista Protegido, que é um selo do Ministério do Turismo, né, que dá um pouco mais de credibilidade para o turista que vem para cá. E pelo Safe Travels também, que é do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Foram os 2 selos que a gente conquistou para dar essa envelopagem para o nosso modelo sanitário, novos protocolos sanitários que a gente criou dentro do complexo. Mas, nesse momento, eu acho que a busca é muito mais estabilizar o que a gente fez e garantir que seja cumprido do que procurar novas coisas, né? Manter padrão de operação com uma operação tão grande e complexa como a nossa é extremamente desafiador.
Então, o momento é de consolidar tudo aquilo que a gente acredita que é o ideal para manter a segurança do nosso complexo. Deputado Eduardo, eu queria que o senhor fizesse considerações finais, falando das suas projeções para o turismo daqui para frente, para o turismo pós-pandemia. Enfim, uma mensagem para quem está nos assistindo para o trade turístico. Olha, eu tenho muito otimismo com relação ao turismo, a retomada dele. Como eu disse, ela vai ser gradual. Existem temores mundiais com relação à segunda onda, mas eu acho que nós estamos caminhando bem, a ciência está bastante avançada para ter uma vacina, os protocolos estão muito bem definidos, eu acho que alguns protocolos vêm para ficar, como eu falei, alguns protocolos com relação principalmente ao álcool em gel, tudo que já vinha da H1N1 e que nós abandonamos um pouco, e aí o mundo está aí para provar que a natureza é muito mais forte do que a gente. Então, alguns protocolos vêm para ficar, isso vai evitar que a gente sofra isso lá na frente novamente. E vai ser um momento de aprendizado. Acho que o mundo ficou mais humano, mais solidário, e a retomada ela irá acontecer de forma gradativa, mas quando a gente chegar de volta aos patamares no futuro que a gente vivia antes, a gente vai ver que provavelmente não foi tão difícil assim. Óbvio que vão ter coisas difíceis, pessoas que passaram por momentos piores do que os outros, mas eu acredito que muito em breve a vida estará na normalidade plena e a gente vai ter aí um turismo e a economia de uma maneira geral. Fortaleza voltando, já é pujante, mas voltando com a pujança de antigamente, que é muito financiada pelo turismo aqui, pela prestação de serviço. Nós somos prestadores de serviço vocacionalmente voltados para a prestação de serviço e também para receber bem o turista, mas não basta somente termos uma boa paisagem, uma boa intenção. Precisamos ter muitas outras questões, infraestrutura, precisamos investir nos destinos, precisamos ter os voos, precisamos ter equipamentos. Isso aí o poder público vem ao longo dos anos já implementando, trazendo. Me permita aí mencionar 2 grandes líderes aí do turismo, nosso Cid Gomes, ex-governador, atual senador, política dada continuidade aí através do secretário Erialdo, no nosso governador Camilo Santana. Então, a gente tem um caminho amplo aí pela frente e que só cresce. Tenho certeza que o Ceará vai crescer muito ainda no turismo, pelas sementes que foram plantadas por esses 2 governadores e atualmente pelo secretário Erialdo. Paulo, eu ia te pedir as considerações finais, mas tem uma última perguntinha que entrou aqui. Se a Air France KLM tem previsão de alguma estratégia baseada em promoção tarifária para a retomada? Por enquanto, não. A gente está, como eu disse, a gente está agindo com cautela. O voo vai começar agora, essa semana. A gente, inclusive, até como política mundial, nesse momento de pandemia, a gente tem, desde o mês de março, a gente tem agido com bastante cautela. Se vocês olharem, questão de divulgação de destino, de preços, a gente não vem fazendo qualquer divulgação nesse momento, até em respeito ao momento da pandemia, né? À medida em que a situação vai voltando a uma certa normalidade, eu acho que a gente vai voltar a ter a mesma prática que a gente tinha anterior de poder desenvolver um destino, desenvolver determinada data de voo e poder promover um pouco mais, né? E sua mensagem para o trade e para os turistas que nos assistem, pelo menos turistas loucos para voltarem a ser turistas. Verdade. Bom, nossa mensagem do grupo Air France KLM é de otimismo, né? Uma mensagem otimista, até para fazer ligação um pouco com o nome do canal. Mas é um otimismo com cautela, né? A gente volta à Fortaleza, a gente continua acreditando no desenvolvimento do Nordeste e da região. A gente continua acompanhando o desenrolar das notícias do Covid, que infelizmente ainda não acabou, né? A gente tem que ter cautela, a gente tem que nos cuidar da saúde, sermos responsáveis, todos nós. Mas eu acredito que, se todos nós agimos juntos, toda a cadeia turística, toda a economia, nós aqui participando desse evento, agindo junto, acho que todos nós vamos passar por essa crise aí em breve. Tomara. Tá?
Obrigado. Estão todos convidados a, assim que a fronteira abrir, voltar a viajar com a gente. Obrigado. Felipe, sua mensagem final para os nossos espectadores. Bom, primeiro queria agradecer vocês do Otimista pela oportunidade do painel. Muito bom debater. Arialdo, prazer, deputado Eduardo, Paulo. Eu acho que, em geral, a gente, aqui no estado do Ceará, a gente saiu muito bem. Acho que pela velocidade que o governo do estado agiu, a velocidade dos protocolos, de segurança que os protocolos e até a simplicidade que os protocolos foram passados. Eu acho que isso tudo ajudou bastante a gente da iniciativa privada a tomar decisão rápida, né? Ressaltar também o trabalho do Ministério do Turismo, né, em trabalho com o governo federal, principalmente no trabalho da MP 948, que o deputado citou, MP 936 também, que ajudou bastante o setor privado a manter o emprego e não ter uma saída de caixa muito violenta nesse período de cancelamento das viagens. E, assim como o Paulo, mantenho meu cenário otimista aqui de crescimento agora de forma gradual, né, com responsabilidade, e esperando aí uma ocupação melhor do que a gente fez em 2020, né, que foi uma ocupação realmente baixa, pegando a média toda do ano, mas otimista com as vendas do futuro, que eu tenho certeza que 21 vai ser um ano bem melhor. Secretário Arialdo, antes das suas considerações, tem uma pergunta aqui do Alberto. Ele quer saber se já tem uma data para começar a testagem no trade. Acho que dentro de uns 10 a 15 dias começa. E seu recado para os nossos espectadores? Não, principalmente o setor turístico, eu clamo aí pela participação do setor em exigir que cada um que seja ligado ao nosso setor faça os protocolos, e tenho confiança que o governo do estado e o governador Camilo está sempre atento a tentar fazer o melhor. Nós fomos um estado que sofreu muito com a pandemia e aprendemos muito com ela. E o setor tem a confiança e a segurança que nós vamos tentar fazer o melhor que possível para permanecer em pé e sermos vitoriosos. Nós vamos voltar forte, consistente, e vamos voltar com confiança. Isso é importante. Confiança tanto do setor como confiança do turismo, do turista. Agradeço aí o Paulo, o Felipe, o Eduardo, a você, Natália, pelo convite. Agradeço ao Adriano pelo convite, o Otimista, que faça muito sucesso. Um grande abraço. Muito obrigada, secretário Paulo, Felipe, deputado Eduardo Bismarck. Obrigada a vocês que nos acompanharam. E, no fim, a gente fica aqui com uma mensagem de otimismo, né? Acho que a síntese desse painel é essa. Então, obrigada e dias melhores para nós. Obrigado, Boa Natália. tarde a todos. Boa tarde. Com certeza. Muito obrigado. Boa tarde. Seminário. Obrigada mais uma online vez, retomando a gente. Um economia. abraço. Promoção. Tchau, pessoal. Obrigado. Um grande prazer. Tchau. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais. Sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus.
Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam. Autorizamos a contenção de gastos nos 3 poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável: a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará.